Se você está preocupado com a prova que você vai fazer, seja de concurso público, seja de Enem, você precisa dominar as orações coordenadas também, né? Se essa é a sua meta, tá? Assista essa aula até o final, porque vai te ajudar muito, tenho certeza. Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar, seja bem-vindo. Se já é inscrito, taca o dedo no like. E se não é, assista até o final. Se você gostar e te ajudar de alguma forma, se inscreva no nosso canal, me ajude a fazer esse canal crescer cada vez mais. Para a gente dar início a essa aula, a gente vai ter que lembrar aqui rapidamente do que é o período composto. Eu não vou me aprofundar em o que é frase, oração, porque já tem aula disso aqui no canal, tá? Tem uma aula de frase e oração. Na aula de conjunção, eu fiz uma revisãozinha rápida também sobre esse assunto, então eu não vou abordar muito isso aqui. Mas é importante que eu fale para vocês o que é o período composto para quem esqueceu, tá bom? Então, olha, veja o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó, período composto, formado por duas ou mais orações. Olha o exemplo. Ele gosta de nadar e praticar tênis. Esse período aqui, ó, que começa daqui, vai até o ponto, nós temos dois verbos, tá vendo? Então, isso quer dizer que nós temos aqui duas orações dentro desse período aqui, tá? Aí, entendido isso, agora sim vamos ver o que são orações coordenadas. São estruturas sintáticas independentes que se unem em um período composto, sem que uma dependa gramaticalmente da outra. Para que seja oração coordenada, tá? Co quer dizer junto, tá? Ordenada junto, uma do lado da outra. Só que o fato de estar uma ao lado da outra não quer dizer que uma depende da outra. Eu posso separá-las. Quando eu consigo separar e ela tem um sentido próprio, sozinhas, isoladas, nós temos uma oração coordenada, tá? Porque elas são sintaticamente independentes. Uma não completa a outra, por exemplo. Eu vou repetir. São estruturas sintáticas independentes, tá vendo? Que se unem em um período composto, sem que uma dependa gramaticalmente da outra. Olha esse exemplo. Ana estudou muito para a prova, mas não obteve uma boa nota. Olha, eu tenho aqui o verbo estudou e o verbo obteve, tá? Para que eu acho o verbo? Para eu saber quantas orações tem no período. Quando você tiver dúvida sobre a quantidade de orações que tem dentro de um período, conta os verbos ou locuções verbais. Também tem aula lá sobre locuções verbais. Mas, quando você acha os verbos ou locuções verbais, basta você contar. Se tiver 9, nós teremos 9 orações. Cada verbo ou locução verbal equivale a uma oração. Tá bom? Então, nesse caso aqui, que nós temos esse período com dois verbos, nós temos duas orações. Quais são essas duas orações? Eu vou separar para vocês entenderem que elas são independentes, elas não dependem uma das outras. Por isso eu posso separar. Ana estudou muito para a prova. Pronto, eu tenho aqui a minha primeira oração. Ok? E eu posso dizer que Ana não obteve uma boa nota. Tá vendo? Essa também é uma oração independente, tá? Que não depende da outra para que ela exista. Tá joia? Aqui no tipo de orações coordenadas, a gente vai perceber que tem duas maneiras da gente juntar, da gente unir as orações. Através das conjunções, tá bom? E aí a gente vai ver daqui a pouco aditiva, adversativa, tá? Ou quando eu não uso conjunção, eu posso usar a pontuação. Quase sempre é a vírgula que a gente usa, né? Vamos ver aqui como é que elas são classificadas então. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem a presença de conjunções coordenativas para conectar uma oração à outra. Exemplo, ele estuda bastante e tira boas notas. Tá vendo aqui? Eu tenho duas orações, tá? A primeira, ele estuda bastante. A segunda, tira boas notas. Para eu juntar essas duas orações, nós aqui usamos a conjunção e, tá? Para poder ligar as duas. Se nós usamos a conjunção,
Isso quer dizer que essa oração aqui, e tira boas notas, é uma oração coordenada sindética, porque ela tem a conjunção. Ele queria ir ao cinema, porém estava sem dinheiro. Então, olha aqui, novamente, nós estamos fazendo uso da conjunção, no caso aqui é o porém, tá? Para ligar essas duas orações. Então, olhem, porém estava sem dinheiro, como tem conjunção aqui, ela é a nossa oração coordenada sindética, tá? Grava uma coisa. A conjunção também recebe o nome de síndeto. Síndeto. Tá? Então, quando a gente faz uso da conjunção, ou seja, do síndeto, é porque ela é sindética. Tá vendo? Quando não tem síndeto, né, não tem a conjunção, a gente chama de assindética. Esse A quer dizer não, não tem síndeto. Tá? Não tem conjunção. Ok? Grava isso. Então, será, quando não tiver, será assindética, que é a que a gente vai ver agora. Ó, orações coordenadas assindéticas são aquelas que não apresentam conjunções, tá vendo? Coordenativa, para ligar uma oração a outra. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Repare, eu tenho duas orações, tá? Eu juntei essas duas orações, mas eu não utilizei conjunção nenhuma, eu coloquei uma vírgula aqui. Quer dizer que aqui não tem conjunção, por isso que ela é chamada de assindética. Neste caso, a conexão é feita apenas pela pontuação, tá vendo? Geralmente com uso de vírgulas. Então, ou seja, geralmente quando a gente não faz uso da conjunção, a gente usa a vírgula. Não quer dizer que não possa usar outras pontuações, ponto e vírgula e tal. Mas, na maioria das vezes, é a vírgula que aparece, tá? As orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas em... Olhe, quando a gente vai classificar, primeira coisa que a gente vai olhar é se as orações elas são coordenadas sindética ou assindética. Quando ela for assindética, aí não tem mais o que a gente classificar, tá? Porque o que a gente vai classificar de fato nas orações sindéticas são as conjunções, as ideias que ela estabelece com a oração anterior, ok? Ó, as orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas em 1. Oração coordenada aditiva, tá? Oração coordenada aditiva. Essas orações expressam a adição de informações ou a ideia de continuidade. Tá vendo? O próprio nome já diz, tá? Se ela é aditiva, ela vai dar a ideia de soma, de adição. Ela é da matemática pura. Quando eu falo de soma, é que eu vou acrescentando, eu vou somando informações. Ele fez isso, e mais isso, e mais isso, tá vendo? É por isso que ela é chamada de aditiva. As conjunções, esse e, no caso que eu falo aqui, ó, ele fez isso, e, mais isso, e, mais isso, tá adicionando, tá? Esse e é a nossa conjunção aditiva no caso, tá bom? Olha só. São ligadas por conjunções como e, nem, tá vendo? Não só, mas também, entre outras, tá? Olha o exemplo que eu trouxe. Ele não só canta, mas também dança muito, tá vendo? Ele faz isso e mais isso, tá? Olha a conjunção aqui, ó, não só, mas também, ó, que eu botei aqui em cima como exemplo. Ele não só canta, mas também faz isso. Ele faz isso e mais isso, por isso que ela é aditiva. Olha a próxima. Orações coordenadas adversativas. Nesse caso, as orações apresentam uma ideia de contraste ou oposição entre si. São conectadas por conjunções como mas, porém, contudo, todavia, entretanto e outras, tá? Vamos entender então a ideia. O que é ser adverso? Adverso é contrário. Aquilo que a gente espera que aconteça, não acontece. Ou o contrário, né? Aquilo que eu espero que não aconteça, acaba acontecendo. Tá vendo? Então, a oração adversativa, tá? Que vai se utilizar das conjunções adversativas, né? Elas estabelecem uma ideia contrária com relação à oração anterior. Quando eu falo que ele treinou muito, mas quando eu uso mais, a gente já sabe que vem aquela ideia negativa, aquela informação negativa, tá? É quando você vai fazer uma entrevista para um emprego e aí o entrevistador fala, nós gostamos muito de você, mas quando ele fala mais, é um balde de água fria, né? Então, é essa a ideia da adversativa. Vamos ver os exemplos.
Olha, estudou muito para a prova, mas não obteve uma boa nota. Tá vendo? Se ele estudou muito para a prova, tá, ou ela, né? A gente espera que ele obtenha uma boa nota, tá vendo? Mas aqui aconteceu o contrário, não obteve, tá? Eu poderia usar no lugar do mais aqui, ó, porém, contudo, entretanto, todavia, não obteve uma boa nota, tá legal? São as conjunções adversativas, ok? Orações coordenadas alternativas. Aqui, as orações expressam uma escolha, uma alternativa entre duas ideias. Olha aqui, ó, as conjunções. São ligadas por conjunções como ou, ora, ora, já, já, quer e por aí vai. Tá? Entenda o seguinte, a alternativa, como o próprio nome diz, é a alternativa mesmo, quais são as possibilidades, né? Ou isso ou aquilo, tá vendo? Ou eu vou por aqui ou eu vou por ali, eu tenho a alternativa. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó, exemplo, ou você estuda para a prova ou vai ter que refazer o semestre. Então, nós temos aqui, ó, uma possibilidade de escolha, tá vendo? São as alternativas. Ou o cara estuda, ou ele vai ter que refazer o semestre, vai repetir, tá bom? Então, essa é a ideia de alternativa. Orações coordenadas conclusivas. Essas orações indicam uma conclusão ou uma consequência da ideia expressa anteriormente. Olha, as conjunções, né, que a gente usa são essas aqui, ó, logo, portanto, por isso, entre outras, tá? Na aula passada, na aula de conjunção, eu citei as árvores balançam. Se as árvores balançam, a gente vai concluir que está ventando. Seria a ideia mais óbvia, não é? Então, essa é uma conclusiva. Eu posso falar, as árvores balançam, logo está ventando. Tá vendo? Esse logo é sempre conclusivo. A conjunção logo inicia uma ideia conclusiva, uma ideia de conclusão. Tá bom? Grava logo como conclusiva, que vai te ajudar. Vamos ver o exemplo. Choveu muito, portanto, a partida de futebol foi cancelada. Tá vendo? Choveu muito, logo a partida de futebol foi cancelada. Choveu muito, por isso a partida de futebol foi cancelada. Tá vendo? Eu usei as conjunções que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Então, essa é um exemplo de frase conclusiva, beleza? Eu coloquei aqui nesse item da conclusiva mais um exemplo, porque algumas conjunções em uma determinada frase, ela pode ter um valor semântico, ela pode ter um sentido. Em outras frases, ela pode estabelecer outro valor semântico, ou seja, outro sentido. A conjunção pois é um exemplo disso, porque pois, a gente vai ver daqui a pouco, pode ser explicativo e pode ser conclusivo também, tá? Como que a gente vai saber isso? Ó, vamos ver o exemplo aqui. O relatório está finalizado. Podemos, pois, avisar a direção. Tá vendo? Ó, que o pois está entre vírgulas, tá? E ele não vem logo no início da oração. Por isso, ele é conclusivo. Se eu trocar o pois por logo, ó, colocando logo no início aqui, ó, o relatório está finalizado, logo podemos avisar a direção, ou portanto podemos avisar a direção, tá vendo? Então eu tenho uma ideia conclusiva aqui, ou de consequência, ok? Fique bem atento a isso. Orações coordenadas explicativas. Aqui, as orações têm função de explicar ou justificar algo mencionado anteriormente. Então, a função da explicativa, como o próprio nome diz, é explicar aquilo que foi dito antes. Tá? Vamos ver. São ligadas por conjunções como que, porque, olha o pois aqui, ó, novamente, tá? Entre outras. Ele não foi ao cinema pois estava doente, porque estava doente, tá bom? Ele está explicando aqui o motivo pelo qual ele não foi ao cinema. Não tem muita dificuldade com as orações coordenadas, sabe? Eu acho que o que vai fazer a diferença aqui é a nossa atenção à leitura, tá? As orações coordenadas, vocês viram que cada uma delas estabelece uma relação semântica, uma relação de sentido, né? Eu não quero que você fique decorando as conjunções, ok? E é aditivo, por exemplo. E nem sempre é aditivo, ok? Ali está, e aditivo. Mas, imagina que eu fale
ela estudou e não passou. Tá vendo? E não passou, daí uma ideia adversa, contrária. Portanto, esse e não passou é adversativo e não aditivo. Então, não fica achando só porque tem um e que vai ser aditivo, porque ela pode ter um valor adversativo também. Assim como pois, que nós vimos aqui. Pode ser conclusivo, pode ser explicativo, tá? Então, o que eu indico é que leiam com cuidado qual é a relação de sentido que uma oração tem com outra. É uma alternativa? É uma explicação? É uma conclusão? É uma ideia contrária? É uma ideia de soma? Tá vendo? São essas as orações coordenadas, tá? E, como sempre, eu trago exercícios. A gente vai fazer um exercício que eu trouxe aqui agora, tá? Vamos lá. As conjunções coordenadas são aquelas utilizadas para ligar orações coordenadas e, dependendo da função que exerce na frase, podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ela aqui já explica o que são as orações coordenadas, né? São essas daqui. A pergunta é a seguinte: assinale a alternativa incorreta sobre a classificação da conjunção utilizada. Então, ele dá aqui as frases e coloca as orações coordenadas aqui, né? A ideia que elas expressam, tá? Então, ó, vou ligar para ele, logo saberei o que aconteceu. Tá vendo aqui, ó, logo? Logo é conclusivo, tá? Aqui é uma conclusão, ok? Portanto, aqui está correta, conclusiva. Saímos de férias em agosto e tomamos muito sol. Repare, ele fez isso, né? Eles fizeram isso e mais isso daqui. Então, aqui tem um valor aditivo, portanto, aditiva, perfeita. Lembrando que ele quer que a gente marque que está errada. No final do ano, ganhou um bom presente, pois tirou notas muito boas. Ele está dizendo que é conclusivo aqui. Tá vendo? Primeiro que não é uma conclusão, não pode ser uma conclusão. Ele ganhou um presente bom, logo tirou boas notas. Não tem nada a ver, tá? Eu estou mais explicando aqui do que concluindo, ó. Porque tirou boas notas. Por causa disso, é que ele ganhou um bom presente. Então, eu estou explicando por que ele ganhou um bom presente. Nesse caso aqui, essa oração, ela é explicativa. Então, não conclusiva como está falando aqui, tá bom? Seria a nossa resposta correta, o nosso gabarito. Mas vamos ver as outras. Ora está feliz, ora não triste. Aqui ele está alternando, tá vendo? Em um momento ele está assim, em outro momento ele está assim. Então aqui, alternativa, porque está alternando. Estudarei a noite toda porque estou atrasado. Então, ó, por que você vai estudar a noite toda? Me explique. Porque estou atrasado. Então aqui está explicando, ok? Por isso é explicativo. O porquê é sempre explicativo, tá? Então é isso. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal, dê o like, tá bom? E não perca a próxima aula, tá? Fique atento que eu estou resolvendo várias questões do Enem, da prova do Enem, a última prova do ano passado, tá bom? Eu vou resolver todas as questões de linguagem. Então, não perca, tá bom? Até a próxima e muito obrigado mesmo.